Paz ao coração de todos, esse é o Meditações Diárias, com Euler Oliveira, psicólogo, pedagogo, pastor na Igreja Bíblica Novo Tempo, um momento para se meditar em Deus a partir de si mesmo. Nossa temática de hoje nasce da problemática da vida no sentido de clarear o quanto somos os responsáveis por tudo que experienciamos. Claro que não é algo que já não tenhamos falado em outras reflexões. No entanto, hoje, refletindo sobre o tema "Somos donos de nós mesmos", não quero autenticar a ideia de que servir a Deus é uma prisão, ou ser escravo no sentido de desprovido de si mesmo, e nem ser rebanho no sentido de não se ter a condição de decisão própria, de não poder viver a vida como é refletido pelo sistema social que coloca o ser cristão de tal forma. Mas aqui a ideia é pensarmos que somos livres no sentido de que podemos escolher, que preciso entender que, como donos da vida, somos responsáveis pelas escolhas e decisões que tomamos. O texto que vou usar é de uma clareza sobre viver a vida em intensidade, como exarado em Eclesiastes 11, capítulo 7, ao capítulo 12, 1, que diz: "A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproxime os anos em que você mesmo dirá: não tenho satisfação neles." Ao ler o texto, percebemos que o autor traz a dinâmica em que o homem deve viver desfrutando sua vida. No entanto, vai deixando claro, inclusive desde o primeiro versículo do capítulo 11, que não se deve vivê-la no piloto automático, mas vivendo com profundidade a vida, estando atento às suas particularidades. Quando diz para que o jovem viva tudo, deve estar atento do juízo de todas as coisas. Aqui não quero pensar no juízo no sentido condenatório, mas que para cada situação a vida será pesada, que tudo tem um resultado. Quando vivem suas vidas sem pesar suas ações e depois são cobrados pela própria vivência com mau uso de sua existencialidade. Veja que a questão não é viver então, mas como se vive. Que valores estão presentes em nossas vivências? Aqui atribuímos sentidos. Temos pessoas que vivem colocando o sentido sempre no externo, sempre no que bebe, no que come, muitas vezes dando sentido à existência naquilo que a vida oferece de fora para dentro. E aí o juízo vem, a cobrança da vida desregrada, desmedida, levando em conta apenas os prazeres, pelos prazeres em si, ou seja, apenas como se a vida tivesse como motor apenas o aprazível. É da vida também o regrar, medir o tempo, olhar para a nossa finitude, pesar na balança ou como a vivemos. Por isso que o texto diz ao jovem que o vigor e a própria juventude são passageiras. Nesse caso, me parece que o autor está trazendo à baila a reflexão de pensarmos o quanto suportamos naquele momento, ou se usar tudo que tenho hoje, sem pensar que precisarei de mim mesmo amanhã. Como viverei? No final das contas, nós teremos que nos haver com os resultados do meu ontem. Lembro do episódio de Eva e Adão. Escolheram. Alguns utilizam a história do pecado como se Deus quisesse tolher a existência. Ora, Deus deu tudo, ofertou-lhes uma vida que podia usufruir de toda a alimentação e criação do Éden. Mas, no entanto, escolheram uma em que, pelo menos naquele momento, não tinham condições psíquicas, emocionais e espirituais para viver com os resultados de saberem o que é o bem e o mal. Tanto é verdade que a primeira coisa que fazem é fugirem. Aqui quero promover a reflexão de que somos os donos de nós mesmos. Deus vem conversar com eles. Deus vem buscar deles o que tinham escolhido. Ou seja, tinham que haver com as consequências de suas escolhas. Amanhã, a vida vai nos cobrar de como vivemos hoje. É isso que acontece com Adão e Eva. Muito bem, o que fizeram? Aí fica claro que não tinham condições de conviver com as consequências, uma vez que tentaram colocar a culpa um no outro. É assim que somos quando atropelamos a existência, quando não equilibramos a vivência para um todo existencial, quando não pensamos que amanhã precisarei de mim mesmo.
E aí, vamos dizer que não tivemos sorte na vida, que Deus nos deu um corpo fraco, que é genética. Usamos nosso corpo em vivência completamente desregrada, quero dizer, para enfatizar, desregrada, sem considerar que a vida vai passando, nossas forças vão diminuindo, a juventude, como diz o texto, passa. Não quero considerar aqui o juízo no sentido de condenação ao inferno, mas no sentido de condenação a uma vida agora mais regrada, mais cheia de juízo. Não pode mais assim, não pode mais aquilo, não pode beber mais isso ou comer aquilo e assim por diante. Procuro trazer o ser humano para essa reflexão da vida aqui, não apenas esperando que no além seja diferente, mas como diz a palavra, remindo o tempo, ou seja, atento inteligentemente ao uso melhor da existência, seja ela em que âmbito tenha que ser vivida, para que a vida boa de Cristo em nós e para nós seja já vivenciada no hoje, com a esposa, com os filhos, com a família, com o mundo, com os amigos, com a sociedade. Lembre-se, somos os donos de nossa existência. Como diz o texto, deve desfrutar sua vida toda, mas lembrar dos dias de trevas, dos dias em que não terás as mesmas forças, dinâmicas de vida, desenvoltura, ânimo, um corpo mais frágil e, conforme afirma, serão muitos. Então, pense melhor hoje para viver bem a vida toda. Deus lhes abençoe, paz ao coração de todos.